Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Bora começar nesse domingão com informação sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E vem coisa boa, vem coisa que a gente esperava que realmente acontecesse nessa CPI. Eu já mostrei para vocês aqui, quem acompanha todos os nossos editoriais, que a indicação do Lira para a presidência que foi escolhida, que é o Arthur Maia, tá batendo um bolão. E essa matéria da revista Oeste aqui que eu trouxe para vocês, ela diz o seguinte: o presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, pretende investigar a legalidade das prisões do dia 8 de janeiro. Mira diretamente nas decisões do Judiciário, em especial do STF, e as decisões do ministro Alexandre de Moraes. O editorial diz o seguinte: o presidente da CPMI de 8 de janeiro, deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, disse que o colegiado terá um núcleo para tratar das prisões que aconteceram entre 8 e 9 de janeiro. Não precisa ser um jurista formado, como eu sou, para entender as ilegalidades, não. É só você observar manifestações da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, dos advogados de defesa das pessoas que foram presas. É só você observar a atuação do Exército, que enfiou pessoas dentro de ônibus, inclusive crianças, idosos, enfiou dentro de um galpão, deixou todo mundo lá sem alimentação adequada, sem lugar de dormir. Aí você já começa a observar. É só você analisar as decisões, segundo informações da própria Defensoria Pública, decisões copia e cola com decisões coletivas. Aí é fácil observar se há legalidade ou não nas prisões. Então, se partiu para esse lado, se o presidente da CPMI, Arthur Maia, realmente partiu para esse lado, está fazendo o que se esperava da CPMI e muita coisa vai ser descoberta a partir disso. Muitos fatos vão ser levantados a partir das prisões, que esse é o grande cerne da questão. É aqui que os mais renomados juristas, como o Ives Gandra Martins, como o próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Marco Aurélio, levantou também a ilegalidade nas prisões. Fernando Capeix falou que há ilegalidade nas prisões. Então, a partir daqui, você já começa a observar o regime democrático de direito enfraquecido. E isso aqui vai ser uma arma poderosa para poder mostrar realmente o que está acontecendo em 8 de janeiro. Beleza? Bora partir para outra informação agora. Dessa vez, flutuamos para o G1, tá? Dino e Lira se reúnem após operação policial. Ordem judicial, explica o ministro. Deixa eu tentar te explicar o que aconteceu. Tinha a votação de uma medida provisória. Essa medida provisória, o Lula que assinou. Ela aumentava os ministérios. Tá? Lembra que era de 22, pulou para 37, quase 40 ministérios. Um acúmulo aí de bilhões de reais a mais de gasto que vai ter para o cidadão brasileiro bancar isso. E aí Lula ia cair com esses ministérios, porque Lira não ia colocar em votação. O Congresso não queria colocar em votação. E Lira comprou a briga contra Lula. Por quê? Porque precisava ser votado no Congresso. Uma medida provisória, segundo o artigo 63, olha o nome, provisória. Ela precisa ser confirmada. Aí o Lira falou, não vou confirmar. E aí o Lula teve que correr, chamou os líderes, dando um tapetão no Lira, e falou, ó, gente, eu tenho 1,7 bilhão aqui, tá na mão, é para vocês votarem para mim. Então, pela força do diálogo, 1,7 bilhão em diálogo, conseguiu aprovar. Mas foi no tapetão, o Lira não queria que aprovasse, queria que o Lula começasse a cair ali. Aí, nesse mesmo dia, só uma coincidência da justiça, a Polícia Federal foi e apreendeu dinheiro de aliados do Lira. Fez uma operação contra Lira.
né? A Polícia Federal foi, achou um cofre repleto de dinheiro, então partiu para cima direto do Lira. E também uma ação do Lira que estava parada no STF, nesse dia resolveu ter data para ser julgada. Vocês entenderam, né? E aí o Lira ficou pistola da vida e falou o seguinte, olha, é briga que vocês querem? Ligou pro Dino e falou, vocês querem a briga mesmo? Bora pra cima então, vamos pra briga. Aí o Dino, não, peraí que eu vou aí. Foi até o Lira e teve uma reunião. Entregou o relatório da Polícia Federal na mão do Lira, o qual passa a ser público depois que aconteceu, e falou, ó, tá vendo? Aconteceu por ordem judicial. O governo é santo, não tem nada a ver com isso. É lógico que o Lira não acreditou. É lógico que ele sabe que não acreditou. Que o governo sabe das pautas da Polícia Federal. Afinal, ele é o ministro da Justiça. Então, ficou essa questão. Então, o Dino entregou todo o relatório na mão de Lira, para que Lira possa ver o que foi o relatório, quais as falas, o que tem ali, mas esse documento já se tornou público. Não é ilegal o Dino fazer isso não, tá? O documento já está público agora, depois já foi publicado, a operação foi realizada, já está público. Se ele tivesse entregado antes, aí sim o Dino responderia, tá? Por estar favorecendo o Lira, como não fez, tá? Mas a grande questão aqui o racha tá feito. Foi feita uma matéria, eu não me lembro se é da Cruzoé, depois eu vou procurar a fonte ao certo, tá? Então aí eu vou adentrar corretamente nessa matéria para não dar informação dúbia, quero trazer com a fonte para vocês. Mas tem uma matéria aí que mostra que tem uma união do Pacheco, Lula, Dino e STF para derrubar Lira. E Lira está com os dias contados. A grande questão é essa, nessa queda de braço aí, tendo o judiciário ao lado do Lula, Lira cai. Mas aí nós vamos falar, e se Lira cair? O que acontece? Corta uma cabeça e surge outra? Eu vou contar para vocês no próximo editorial, que eu vou trazer às 9 horas para vocês, já com a matéria e com a fonte, tá bom? Bora partir para outra matéria agora, vamos falar de MST e CPI do MST. Pessoal, mas vocês não têm noção do quanto essa CPI do MST é pauleira para cima do governo, é pesada. E aqui, essa matéria do antagonista, da Cruzoé, diz o seguinte: fraude, extorsão e trabalhos forçados, os crimes do MST. A reportagem de capa da nova edição da Cruzoé destaca o passado sujo do movimento defendido pela esquerda. Vamos entender. Lula deu todas as suas apostas na CPI de 8 de janeiro. É ali que o calo estava, era ali que ele tinha medo. Ali que o bicho pegava, tá? Aí a grande questão é que Lula agora vai ter que reverter. Então ele já começou até a perseguir o Coronel Zucco. O Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra o Coronel Zucco, falando que ele está perseguindo a Sâmia porque ela é mulher. Já tem uma ação do STF que foi instaurada contra o Coronel Zucco, dizendo que ele incitou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ou seja, isso para enfraquecer o papel do Coronel Zucco, mas não é necessário. Todo mundo que pisa nessa CPMI tá pistola com o MST. E, inclusive, a Gleisi Hoffmann fez ameaças visíveis a uma ex-integrante do MST, mulher, negra, pobre, que estava lá. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também veio e falou o quanto o MST tinha problemas no passado. E aí, é aqui que entra essa matéria. Ela mostra o seguinte: já teve, no passado, uma CPMI do MST. E nessa CPMI do MST que teve no passado, apurou-se isso aqui: fraude, extorsão, trabalho forçado, trabalho escravo dentro do MST e uma série de crimes que foram apurados e acabou em pizza, não deu em nada. Depois que apurou, não tinha mídia, não tinha internet, as redes sociais, ficou por isso mesmo. Só que aqui a questão é diferente. Por quê? Porque aqui nós temos um presidente e um relator que estão com sangue nos olhos para descobrir os crimes do MST e a ligação que isso tem com a esquerda. Se for apurado no relatório aqui crimes do MST, isso vai ser encaminhado para a Procuradoria, para a Promotoria, que será apurado se haverá ou não prevaricação. Ou seja, a coisa pode ficar um pouco mais complicada
se o promotor não agir, se não der resultado. Inclusive, isso aqui pode ensejar a cassação de deputados. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá, presta atenção. Alguns dos deputados de esquerda que aqui estão foram eleitos com base do apoio velado a esses movimentos sem terras. E a gente sabe de alguns que tiveram muito voto, né? Então, o que acontece? Se apurar que esse movimento é criminoso e esse deputado está associado a esse movimento criminoso e sabia, ele vai responder por crimes. E respondendo por crimes, pode ser que dê ruim aí para esses deputados da esquerda, tá? Bora trazer uma matéria aqui sobre Bolsonaro, aquilo que eu já venho falando há muito tempo, tá? Ó, essa matéria é do Terra Brasil Notícias. Bolsonaro volta a fazer passeios de moto e visita cidades vizinhas a Brasília, né? No entorno de Goiás, ali ele começa a fazer o seu papel já de divulgação, tá? De pré-campanha, digamos assim, né? Ou seja, de exposição de alguém que representa um movimento político gigantesco. Só que a grande questão aqui é um trecho da matéria que eu vou trazer para vocês. Bolsonaro dá sinais de que fará campanha para Tarcísio de Freitas, caso seja o nome para disputar a presidência da República em 2026. Interlocutores dizem que o presidente procura sossego e diz que gostou da função de cabo eleitoral. Muito se deve também à possibilidade de ficar inelegível pelo TSE, que está dada como certa por juristas. Eu sou jurista e eu garanto para vocês, vai acontecer. Se fosse o devido processo legal, que respeitasse todos os trâmites de andamento processual, e tem uma crítica na Lava Jato que a esquerda usa muito, é que o processo do Lula andou rápido. Pois é, se o processo do Lula andou rápido, os do Bolsonaro vêm na garupa do The Flash, vem em velocidade da luz, tá? Mas vai acontecer, porque hoje o judiciário, vocês sabem que tem um quê político muito grande aqui no Brasil. Então, vai acontecer a inelegibilidade do Bolsonaro. E outro ponto, mesmo que não acontecesse a inelegibilidade de Bolsonaro, você vê Bolsonaro como o principal nome para a direita? Não, eu não vejo. Por que não? Pensa comigo, tá? É só para você refletir. Olha só a quantidade de bala que Bolsonaro está tomando. Agora, falaram da questão da Caixa Econômica Federal, que liberou empréstimos para o Auxílio Brasil, que depois o Lula cortou o Auxílio Brasil e virou calote, mas a culpa é do Bolsonaro. O auxílio motorista de caminhão e o auxílio taxista, que foi liberado durante a gestão Bolsonaro em período de campanha, vão deixar Bolsonaro inelegível por causa disso também. Aí vem as argumentações do tal golpe, aí vem o cartão de vacina, aí vem mais isso. Ou seja, eles estão bordoando tanto, inclusive a própria mídia, o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai chegar com todas essas cicatrizes numa possível eleição em 2026, que, diga-se de passagem, vocês já sabem como funciona a eleição no Brasil. Então, a chance de Bolsonaro vencer uma eleição é obsoleta. Agora, vamos olhar Tarcísio. Podemos ir nessa? Tá? Vamos ver se você concorda comigo. Esquece que você ama o Bolsonaro. Agora você vai pensar com a razão que o titio Sandro está falando com você, tá? Presta atenção. Vamos lá. Tarcísio de Freitas fez uma gestão como ministro elogiada pela direita e pela esquerda. Tarcísio de Freitas fez uma gestão, está fazendo uma gestão aqui em São Paulo, e ele está acenando para alguns grupos. Exemplo, a direita ficou pistola com o Tarcísio porque ele autorizou que fosse feita a parada LGBT aqui no estado de São Paulo. Tá certinho. Não adianta ele vir bater de frente com questões ideológicas antes da hora, não. Porque se periga ele negar essa liberação de verbas, ele responde até por homofobia. Entenderam? Então ele está sinalizando aos demais setores e ele precisa de uma frente ampla. Então você, brasileiro, vai ter que engolir seco se quer se ver fora da esquerda
Se quer um gestor igual o Tarcísio, vai ter que engolir seco e saber que vai acontecer alianças com gente que você não gosta. Eduardo Leite, tá? Talvez você não gosta muito. Vai ter que ter aliança nesse sentido aí. Vai ter gente daquele centrão, Lira, vai ter gente ali daquele meio ali que você não gosta muito que vai se aliar ao Tarcísio de Freitas. E se não for assim, se contenta com Lula que ele continua. Então Tarcísio entra com uma imagem mais limpa, sem tantos ataques, com uma coalizão maior, e Guiçá com força suficiente para trazer a imprensa ao seu lado. Essa é a minha visão, tá? Não subestime a imprensa, não. Bolsonaro e imprensa, esquece que essa relação nunca vai acontecer, tá? Então, na minha visão, e aqui é uma visão de analista político que eu já faço há anos já, hoje, Tarcísio de Freitas tem muito mais chance, até porque com o apontamento do Bolsonaro, com o dedo do Bolsonaro falando aí, esse cara, todo mundo que às vezes não gostava do Bolsonaro, mas que também não gostava do Lula, vai para Tarcísio. E quem gosta do Bolsonaro vai para o Tarcísio, tá? Essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão racional do negócio. Eu quero seu comentário, concorda ou não. Principalmente se não concordar, é que eu quero que você coloque seu comentário. Principalmente, mas lógico, educadamente. Por quê? Porque talvez tenha algum ponto que eu não estou vendo. Eu não sou dono da verdade, a gente analisa politicamente e às vezes o seu comentário faz a gente mudar de visão de muitas coisas, tá? Então, coloca no comentário, diz para mim o que você pensa sobre isso, combinado? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é sempre um prazer estar aqui com você. 9 horas eu volto e a gente vai falar de tudo aquilo que não deu tempo de falar nesse vídeo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.